Então, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado a todos que se inscreveram no nosso webinar. É uma satisfação tê-los aqui conosco. Hoje a gente vai tratar o evento Team 26, a perspectiva de novidade, de tendências e oportunidades também dentro do ecossistema Atlassian. Então, a gente vai falar um pouquinho, sobre o Team 26 em si, depois falar o modelo de adesão e os próximos passos, como eu faço para conseguir trabalhar essas novas funcionalidades, esses novos agentes dentro da minha companhia, Então, para quem é a primeira vez que conecta no nosso webinar, então a Vericode é uma empresa de engenharia de software especializada em DevOps, desenvolvimento de sistemas, em qualidade, E uma das nossas parceiras é a Atlassian, Então, dentro do ecossistema Atlassian, nós temos especialização em Cloud Migration, em Service Management, somos um parceiro Platinum, e começamos a trabalhar dentro do Marketplace. Então, daqui mais ou menos uns 20 dias, teremos agentes dentro do Marketplace que poderão ser utilizados por pessoas que utilizam o ecossistema Atlassian, Então, são agentes conectados ao Rovo para acelerar ainda mais a nossa jornada. Nessa sessão estão presentes aqui comigo o Christian, que é especialista em ITSM, em Service Collection da Atlassian. Obrigado, Christian, por ter aceito o nosso convite. Tem aqui também a Germana, que é executiva de Mid Market, que está sempre conosco aqui naquela jornada, incrível. E eu sou o Buzo da Vericode, alguns já me conhecem, sou Head de Soluções Atlassian. Então, a ideia desse papo é trazer um pouco, em perspectiva, o que aconteceu no Teams, o Teams, obviamente, é um evento de 3 dias, tem muito conteúdo rico, então nós é, entendemos que o conteúdo que a gente traz hoje é um conteúdo mais relevante ali, que foi anunciado, enfim, e que faz bastante sentido aqui para o mercado brasileiro. Bom, a Vericode, ela foi Partner of the Year em Non-Profit Impact, ou seja, existe a gente cadastra os cases, da Atlassian, os parceiros, de forma global dentro do ecossistema Atlassian, e são eleitos alguns cases, tem o parceiro do ano. Então, a Vericode foi reconhecida como parceiro do ano, na linha de Non-Profit Impact, foi uma implementação que fizemos dentro da Fundação Itaú, implementando um ESM, Enterprise Service Management, que atende ali, como as áreas de RH, compliance, logística, enfim, a companhia como um todo. Então, foi realmente um projeto incrível que tivemos a oportunidade de trabalhar, dentro da Fundação Itaú. No caso, a Yara, que punha aqui a pessoa do banco, ela foi a gestora do projeto, a pessoa que acompanhou ali. Então, muito obrigado, Yara, por ter conduzido muito bem esse projeto. E a Vericode, foi premiada e fico muito feliz em trazer essa notícia aqui para vocês. Isso mostra o nosso comprometimento, com nossos clientes, o comprometimento com o projeto em si, e a gente sempre pensa nos mínimos detalhes, de cada projeto. Bom, aí eu trago uma reflexão, Existe alguma barreira para a adoção da IA em sua jornada de trabalho? Então, a gente pode começar a pensar nisso, durante essa nossa conversa e refletir, Tem problemas de compliance, governança, sistemas legados, enfim, tem algumas opções, que a gente imagina que a gente não consiga dar um passo a mais, porque eu tenho, alguma barreira ali, E como a gente consegue quebrar essa barreira, Então, a gente tem o Teamwork Graph, que ajuda a gente a quebrar, essa barreira, enfim, a gente vai trazer aqui essas mensagens. Bom, então a gente vai falar aqui do Team 26, então tem os novos agentes, que trabalham em equipe. A gente vai falar aqui do Teamwork Graph, que acho que foi a grande mensagem que foi passada, dentro do team. Falar sobre um pouco do Teamwork Collection também, os agentes de Rovo conectando e acelerando mais a jornada dentro do Teamwork Collection, não só do Gira, mas como do Confluence. Falar das novidades do Service Collection, da aceleração com o Rovo Service, e do Browser Dia, que realmente o Browser Dia foi incrível. Eu estava conversando com o Christian numa outra thread, ele estava contando um pouquinho da sua experiência, ele vai trazer isso para a gente aqui hoje, super bacana. Bom, como a gente já sabe, o Teamwork Graph ele tem mais de 150 bilhões de conexões, então ele oferece a humanos e agentes o contexto necessário para conseguir raciocinar em ambientes diferentes. Então a gente trabalha dentro desse ecossistema usando o Rovo Studio, que é onde a gente consegue executar a criação de agentes de Rovo, mas em breve vai ter o Max. Só um segundinho aqui.
apertei aqui sem querer. Então vai ter o Max, que o Max, na verdade, é o modo de raciocínio do RoboChat, né? Então ele sai de ser aquele agente de robô que ele só consulta e traz a informação, mas é a parte pensante, né? Onde ele consegue navegar dentro do Teamwork Graph e trazer as informações para o nosso dia a dia. Tá? Isso é super legal, a gente vai entrar com bastante detalhe nesse ponto aqui. Bom, então, acho que um dos pontos mais importantes também da evolução do Teamwork Graph é a transformação, né? Onde renasce o ovo, né? Pensando num AI Gateway, onde eu consigo conectar outros aplicativos dentro do Teamwork Graph, eu consigo trazer informações de sistemas legados para dentro do ecossistema Atlassian, onde eu tenho um grande repositório de informações, né? E essa combinação ela passa, né, a entender um contexto de pessoas, contexto de projetos e pessoas conectadas em tempo real, né? Então, o importante para a IA é entender o contexto, né? Sem o contexto, vira uma simples busca, né? E agora a gente tem, né, o novo desenho do Teamwork Graph, onde temos aqui em cima, né, os sistemas legados, sistemas que a gente usa no nosso dia a dia para a execução de outras tarefas, se conectando dentro do Teamwork Graph. Tá? Não sei se todos já tiveram a oportunidade de acessar o teamworkgraph.com, mas convido vocês nesse momento a acessar, né, o Teamwork Graph, logar com o seu usuário e senha da Atlassian, e você vai encontrar uma página incrível com toda a integração dos sistemas da Atlassian. Enfim, eu fiz uma gravação hoje pela manhã, né, para trazer algo bem, bem novo aqui para vocês. Ele também tem português, inglês, espanhol, né? Então, quando a gente clica aqui em meu gráfico, notem que eu fico no centro, eu tenho os itens que estão conectados a mim, mas eu passei itens para o Carlos, por exemplo. Eu consigo navegar nos itens que eu passei para o Carlos. Então, a gente consegue fazer um drill down de informações, né? Olha a quantidade de aplicativos conectados que eu tenho no meu Teamwork Graph. Aplicativos nativos conectados de forma automática, né? Mas também eu tenho a oportunidade, por exemplo, de conectar tanto com CLI ou com MCP, né? Que é uma pergunta que o pessoal faz, né? Consigo conectar com Cloud Code? Enfim, consegue. É feito em Forge esse conector e no próprio site da Atlas já tem ali as instruções de criação, tá? Então é algo que é super novo, né? Então o Twork Graph ele ficava um pouco assim, né? O Twork Graph de via um desenho, mas não via ele funcionando realmente, né? Então hoje a gente já consegue trabalhar com o Teamwork Graph. Então, pessoal, convido vocês novamente a acessar o Teamwork Graph, né? E explorar a magnitude dessa ferramenta, né? Bom, então, é, criado para a próxima era, né, do trabalho em equipe, né, dentro do Teamwork Collection, a gente traz aqui uma super novidade, né, que os agentes, eles não ficam mais de forma separada, né, então um chatzinho, né. Os agentes agora, eles assumem tarefas e responsabilidades, como atribuir problemas, atualizar um código, né, então esses agentes, eles conseguem trabalhar em conjunto com as pessoas dentro de um card. Isso é incrível, porque eu posso ter, por exemplo, agentes de Figma, eu posso ter agentes do cursor, do Canva, dentro do meu card do Gira, e ele, para um comentário, fazendo um comentário aqui no meu chat, ele vai executar uma função dentro do Gira. Então, acho que também isso é bem revolucionário, né? Então, humanos e inteligência artificial trabalhando no mesmo propósito, no mesmo card, no mesmo item de trabalho, né? Hoje, já que assim, né, os agentes agora, eles conseguem assumir as responsabilidades do fluxo de trabalho, atribuir tarefas, né, como eu comentei, como que você enxerga a recepção desse item no mercado, entre humanos e agentes de IA, né? E na sua visão, as empresas estão prontas já para receber isso, ou ainda você entende que tem uma barreira cultural? Como que você entende o mercado? Ótimo, Buzo. Nesse time, a gente trouxe muitas novidades, né, nesse sentido. Um dos exemplos assim práticos que a gente vai mostrar aqui é como a gente trazer, né, os agentes de AI para dentro do trabalho do dia a dia. Então, assim, eu vejo isso como uma reciprocidade muito forte no mercado, principalmente porque as empresas entendem que AI
hoje deixou de ser apenas uma produtividade individual e passou a ser mais uma alavanca operacional e estratégica, né? A gente vê que como estamos vendo, os agentes de AI com o ecossistema da Atlassian Rovo está mudando bastante. Então, o AI deixa de ser apenas sugerir e começa a executar ações, né, dentro do fluxo de trabalho. Isso muda completamente a dinâmica das operações. Um exemplo claro aqui seria a capacidade, né, de um agente de atribuir issues, atualizações de informações, gerar documentações, conectar contextos mesmo entre ferramentas, interagir com plataformas, como você comentou, o Canvas, o Sigma, o Cursor, e mostrar que estamos entrando em uma área de colaboração, né, entre o humano e o agente de AI, e não só apenas automações isoladas. E para finalizar, assim, o que mais interessante é que eu acredito bastante que a maior barreira que temos hoje não é tecnologia, e sim cultural e governança. Então, as empresas que conseguirem equilibrar a inovação, a governança e a adoção cultural provavelmente terão sim vantagem competitiva enorme aí no mercado. Legal, Gê, obrigado pela contribuição, né? Então a gente coloca, né, as ferramentas de IA para trabalhar, né? Isso é incrível mesmo. E aí tem um outro item que é muito incrível, que é dentro do Confluence, né? Então é o Remix with Rovo, né? Então ninguém mais quer ficar lendo aqueles textos enormes, né? A pessoa acaba não fazendo até resumo dentro da ferramenta, né? Mas o Remix com Rovo, né, está disponível na versão beta, e a ideia é que o conteúdo de uma página na Confluence se transforma em gráfico, em linha de tempo, infográfico, mapa, né, de forma simples e fácil, né? Olha, aqui tá na tela a gente tem um exemplo, né? Então a gente consegue trabalhar ele de forma ampla, né? Então, você tem quase o dobro de chance também das pessoas consumirem o conteúdo rico que a gente cria, né? Porque aquele monte de texto ali é um pouco mais complicado do pessoal consumir todo o conteúdo, né? Realmente só quando interessa. E quando a gente tem algo que é visual, né? Colabora muito e acelera a nossa entrega, né? Então, Germana, agora que a gente tem, né, o Remix with Rovo, transformando os conteúdos escritos e visuais de maneira rápida, como que você vê a utilização disso, até na sua rotina, na sua jornada, né? Que você tem, né, uma porção de conteúdos, né? E às vezes precisa preparar algo rápido, né? Então, essa transformação do Rovo, né? E isso, como que o mercado você entende que vai recepcionar também essa novidade? Porque é algo que, assim, são novidades não simples, né? Às vezes a gente tem algumas novidades que são mais simples, mas essas são novidades, assim, que mudam completamente a perspectiva de como a gente utiliza uma ferramenta, né? Exatamente, Buzo. E assim, na prática do dia a dia, como eu vejo, né, existe muito um fluxo quase invisível, ou seja, é invisível no dia a dia das pessoas que estão trabalhando, mas extremamente custoso. Entre ter a informação documentada, né, que temos essa informação documentada Aham. e oficial dentro do Confluence, mas como conseguir comunicá-la visualmente. Então, essa diferença é muito custosa em termos de tempo, né? Então, o Rovo Remix resolve exatamente esse atrito, né? Solucionar, por exemplo, solucionar selecionar uma tabela dentro do Confluence, né? Com um clique você transforma em um gráfico interativo, no mapa, no infográfico totalmente estilizado, sem sair da página do Confluence. Então, imagina o que, né, o time vai ganhar de produtividade. E o que diferencia legal o Raw Remix, é não ser um aditivo, de ser um aditivo, né? De adicionar e não ser destrutivo. Por que isso? Ele não altera o conteúdo original, né, da tua base de conhecimento, e sim cria camadas visuais por cima, e sempre trazendo, né, a fonte, né, trazendo a fonte. Quando existe qualquer tipo de mudanças, né, na fonte, no seu documento do Confluence, por exemplo, o visual pode ser atualizado automaticamente. Então, isso é muito interessante. E para finalizar, assim, um ponto bem relevante que eu vejo é que tudo acontece dentro do ecossistema onde o trabalho vive, né? Seria, no caso, na fonte, né, do Confluence. Então, o Confluence deixa de ser um repositório de conhecimento, que é muito bacana, mas não é unicamente apenas por isso, e passa a ser
um monitor de comunicação visual da organização. Então, é aí onde AI saindo do papel de assistente passivo e assumindo digamos assim, como copilot de comunicação e execução. Então, assim, acelerando muito, né, não só a criação, mas a forma que as equipes consomem, entendem e agem sobre a informação. Então, isso, assim, é incrível. E indo também nessa linha, obrigado pela contribuição, né? A gente tem ó, agora o Rovo, né? Ele consegue criar e editar slides diretamente no conteúdo. Estão vindo nessa mesma linha, né? Que essa uma outra novidade que foi trazida dentro do evento, né? Então, eles pegam o conhecimento do Confluence, né, toda a página do Confluence, né, e a gente Uhum. transforma em uma apresentação para um cliente, uma apresentação para uma liderança, né? Então, muitas vezes a gente, né, pegar, fazer uma apresentação no PowerPoint, numa outra ferramenta, num Canva em si, trazendo informações do Confluence, né? Agora o Confluence cria tudo isso para a gente, né? Isso, né, vai acelerar muito a nossa jornada, né? Exatamente, Rovo. Porque assim, uma das maiores dores que vejo é o tempo perdido, né, entre ter informação, né, e poder comunicar de forma visual para os executivos. E isso tudo, né, no que a gente chama, né, Confluent Slides. Então, assim, é impressionante o ganho, né, de produtividade do time. Então, assim, no Confluence Slide não é apenas produtividade, é uma mudança de forma como a organização transforma o conhecimento em ações. Então, informações deixam de ficar apenas em uma página de Confluence, uma página longa, que algumas vezes não são lidas, e passa a ser circular, né, entre as equipes de forma visual, acessível e sempre atualizada. Então, aí eu falo assim que é a democratização da comunicação executiva, né, impulsionando pela AI e ancorada pela fonte de verdade que é o Confluence, né, juntamente com todos os produtos da Atlassian. Estava me lembrando aqui, né, acho que o último grande marco que o Confluence teve foi a Whiteboard, né, acho que há uns 3 anos Whiteboard. mais ou menos, né, então ele vem substituir outras ferramentas, né, do mercado, né, mas a inclusão do Whiteboard dentro do Confluence foi algo também que o mercado recebeu super bem, e as pessoas passaram até a contratar mais licenças de Confluence e deixar outras ferramentas que estavam pagando 2 vezes, né, e agora imagina isso, né? Então eu tenho o whiteboard, eu tenho as páginas do Confluence, eu tenho meus diagramas, eu posso transformar tudo isso em uma apresentação executiva, né? Então Exato. é muito ganho. Muito legal. E o legal é que é assíncrona, né? Ou seja, qualquer atualização que você faça no teu Confluence, né? Esses slides, né? Essas apresentações são atualizadas. Então, assim, é incrível. E o interessante, que eu achei muito legal, é que você pode ter páginas do Confluence altamente técnicas, mas você tem uma audiência que é uma audiência comercial, uma audiência, no caso de sucesso ao cliente, o próprio cliente, você precisa realmente rever, fazer uma apresentação desse conteúdo para um outro tipo de audiência. Então, você, com alguns cliques, você reestrutura toda a apresentação para a audiência que você precisa, no caso, atender. Então, isso é incrível. Tudo bem. Só adicionando, se eu puder entrar nesse Claro! ponto. Bem-vindo, Christian. Obrigado. Eu acredito que é muito interessante esse ponto e assim, só trazendo mais importância para o que a Germana acabou de mencionar. Pense num formato onde a gente trabalha hoje, a gente cria essa documentação, isso vive dentro da base de conhecimento, e aí precisamos fazer uma apresentação e assim por diante. Quantas apresentações são feitas, né, ao longo do ano, né? Então, sobre o mesmo conteúdo com mudanças, atualizações de formatos de trabalho e assim por diante. Então, também a gente, com essa funcionalidade do Remix, tudo que muda dentro da documentação vai sendo atualizado dentro da apresentação, né? Então, eu não preciso também criar diversos tipos de documentos separados que falem de repente sobre o mesmo assunto, mas atualizados, né? E, enfim, eu consigo concentrar tudo isso. Então, também reduzindo esse tamanho assim, né, de conteúdo e de base de conhecimento e garantindo que eu não perca informações. Então, se eu estou lendo um slide aqui que de repente foi criado 3 meses atrás, talvez essa informação já mudou, né? Então, até eu encontrar essa informação, né, e garantir que eu tenha acesso a isso, eu posso perder tempo e também posso de repente criar até algum tipo de atrito. Mas agora, nesse momento, como a Germana me mencionou, cara, a apresentação está criada, a gente tem essa documentação que ela é viva,
né? Então qualquer alteração eu tenho garantia que eu tenho acesso ao que é real e mais atualizado, né? Né? E aí, pensando aqui, a aplicabilidade disso, por exemplo, a gente tem bastante cliente que usa, né, a integração do Gira com o Rovo para criar páginas de lições aprendidas dentro do Confluence, né? E elas são utilizadas lá na retrospectiva, né? Então, pensa que bacana, a gente consegue criar, então, um material, né? Uma visual bacana para trazer o time e mostrar ali as lições aprendidas, né? Onde a gente acertou, onde a gente errou, né? E onde a gente pode melhorar, né? Tem as oportunidades de melhoria de uma sprint, por exemplo. Trazendo isso de forma visual, também fica até mais elegante, né? A reunião, né? Não fica aquela massivo ali, né? Com bastante texto, né? Enfim, são esses benefícios todos que a Atlassian vem trazendo para a gente esse ano, né? Achei que foi incrível, realmente o team foi maravilhoso, muita novidade, assim, que eu não esperava tanta novidade num único evento, sabe? Mas, seguindo, né, o nosso conteúdo, né, aí eu pergunto pro pessoal, né, se você já possui algum agente de IA como um colega de trabalho, né, então tá no teu dia a dia, tá te ajudando, né, algum agente, vocês já criaram alguns agentes, né, olha que beleza. Ó, 71% que sim, então fico muito feliz, viu? Em ver que o Rovo está sendo bem empregado, né? E é interessante, né, quando a empresa tem a mentalidade de utilizar o Rovo para trazer essas informações e onde todos os times da empresa, ou seja, todos os colaboradores têm acesso ao Confluence, têm acesso ao Loom, e ou seja, a base de conhecimento tá realmente distribuída em todos os departamentos. Então fica realmente bem interessante. O Rovo vai ter mais conteúdo, entendeu? E Vai. mais contexto para realmente formatar, no caso, documentos bem interessantes. Então, a gente vê esse caminho, né, acontecendo e é muito legal. Uhum. É incrível mesmo. Agora eu vou trazer um pouquinho de informação, né? Aproveitar que o Christian já chegou ali, então, Christian, vamos, já continua aí. Vamos Vamos trazer um lá. pouquinho de Rovo Service, mais Service Collection, né? Então a gente tem algumas novidades também, né? Acho que uma novidade marcante ficou que é o Rovo Service, né? Que para membros de equipe ele ajuda, né? Tanto pessoas quanto os agentes de IA a fazer um onboard de pessoas, né? Então, esse é um exemplo aqui do RH, né? Então, eu pego fluxos end-to-end, ele não fica só é, na parte, em alguns clientes, na verdade, a gente tem ele de forma manual, né? Então, hoje a gente consegue acelerar isso com a resolução end-to-end, onde a gente consegue passar todo o fluxo disparando dentro de outros boards atividades, e essas atividades sendo recepcionadas por agentes de IA para completar um board de um colaborador, né? E o Rovo utiliza essas informações dentro de Working Graph para fundamentar cada resposta de conhecimento dos processos históricos dos chamados, né? Então, assim, a informação ela é pensada, né? Não é uma informação só que traz somente, né? Christian, pensando nessa orquestração toda, né, como que você vê essa nova abordagem, né, no futuro das áreas internas de RH, facilities, usando a resolução de solicitações end-to-end, uma essa orquestração complexa, né, que hoje é feito de forma manual em muitos lugares? Boa pergunta, Buzo. Cara, eu acredito que é uma nova era, né? Uma nova era de inteligência artificial, como a gente tem mencionado, desde o princípio, né? Onde até, vamos dizer, até recentemente as empresas utilizavam a inteligência artificial como uma camada de deflexão, um chatbot, né? Um apoio em É, busca de chat e assim por diante. Mas o processo em si, aprovação, provisionamento, registro, né, isso continuava 100% manual, né? Como você bem mencionou, todas essas tarefas interdependentes de times sendo feitas com handoffs manuais ou alguma automação que precisava ser configurada, reconfigurada e mantida, né? Então, com essa nova estratégia, enfim, com o Rovo Service e essa orquestração de jornadas end-to-end, eu vejo, assim, a inteligência artificial não apenas entende uma pergunta ou um chamado, mas em si ela entende o processo, né? O processo inteiro consegue também executar ele de ponta a ponta. Como você mencionou esse exemplo, né, de recursos humanos. Então, hoje, um cenário normal é
uma pessoa tem que fazer, eu tenho que fazer um onboard de um colaborador, eu como gestor preciso abrir chamados com diversos times, falar com RH, facilities, financeiro e assim por diante, né? Agora pensando na utilização do Rovo Service, o cenário seria totalmente diferente. Eu conversaria com o Rovo e digo, olha, eu preciso fazer o onboarding do João Buzo, que entra dia Isso aí. 1º, essa é a função dele e ele inicia nessa localidade. A partir disso, o agente ele orquestra todo o resto, né? Então, solicitação de Reserva de assets, né? Criação do exatamente. login, enfim, né? Exatamente. Tudo que anteriormente era feito de uma forma manual, né, como a gente mencionou, hoje eu já consigo disparar essas ações através do agente, né, e garantindo que os humanos eles estejam apenas ali como aprovadores de pontos críticos, né, e tomando decisões em pontos específicos da jornada. E em termos de impacto para o negócio, ele é direto, né? Assim, a gente pode falar de tempo de produtividade do colaborador, né? O custo operacional por solicitação, por exemplo, ele vai despencar, porque você acaba eliminando o retrabalho, esse handoff manual, né? Também o seu compliance melhora, porque, primeiro, as tarefas, elas não são esquecidas, né? E elas também não são feitas fora de ordem. Então, hoje, se eu preciso que algo aconteça antes de eu liberar o equipamento para o novo colaborador, enfim, essa tarefa ela só vai ser disparada, né, no momento que a primeira for feita. Enfim, então, para todos os times, a gente está dando um exemplo aqui de RH, mas pensando em TI e facilities, a mesma lógica. Estamos trocando aqui de escritório, por exemplo, né? Então, como que a gente faz essa orquestração de inventário de ativos, relocação de equipamentos, mudança de endereços, né? Enfim, notificações e assim por diante. Tá? E isso só enriquece, né, o Gira Service Management, na verdade. E o ponto, acho que crucial é que o Robo Service ele não fica só dentro da classe, a gente consegue conectar com outras stacks, né, através do Teamwork Graph, através do MCP, e aí você consegue ter um fluxo bem abrangente, né? Então, a gente comentou aqui realmente de RH e Facility, então a gente começa a pensar, né, a usabilidade disso é incrível. Tenho clientes hoje que fazem a parte de onboard de novos clientes, né? A gente tem automações para isso, né? Então, você cadastra uma atividade dentro do Gila e começa a criar atividades sequencialmente dentro de outros boards, né? E todas amarradas, mas é um trabalho totalmente manual. Então, olha o quanto isso, né? Usando o service, quanto que a gente não consegue aprimorar, né? E dar agilidade em todo esse processo, né? Liberar as pessoas para outras atividades, né? Com certeza, Buzo. A inteligência artificial ela deixa de ser inteligente e acaba sendo operacional mesmo, né? A Ah, gente trazendo isso para o dia a dia. E o que eu gosto muito de trazer até uma mensagem do nosso CEO, MCB, e, enfim, é, a inteligência artificial hoje ela é feita para orquestradores. Os humanos são orquestradores da inteligência. Então a gente utiliza esses agentes para orquestrar o trabalho, né? E obviamente criando esse design de experiências, né? não é, não, realmente é incrível. Então, e seguindo aqui na mesma linha, né? Então agora a gente também tem, né? O Command Center, né? Então, ó, esse hub de respostas interativo de IA com resolução mais rápida, então vai estar disponibilizado agora nas próximas semanas, né? Aonde a IA deixa, né? O Command Center ele sai de uma jornada, né? De você só consultar, mas ele vai trabalhar de forma investigativa, né? Então, em vez de vasculhar uma infinidade de alertas, de equipes, né? Em outros sistemas, né? A gente consegue ter num único lugar, né, um painel consolidado, ele consegue trabalhar, né, os agentes na resolução, né, até encontrar a causa raiz, né. Então, é um fluxo investigativo que o Atlassian traz também, acho que é um super golaço trazer essa funcionalidade para dentro do Service Collection, porque é algo que o mercado já, né, fala, pô, sinto falta de ter uma análise mais abrangente, né. Então, você tinha ali a junção dos alertas, mas não tinha uma análise, né. Então, essa análise realmente ela vai trazer algo revolucionário, né, para o nosso dia a dia, principalmente para quem trabalha ali, né, no Command Center. E você acredita, Christian, que a observabilidade nas operações de TI ela vai entrar numa nova fase,
né? Você enxerga isso, um impacto de resposta na experiência das operações? Qual que é a sua visão sobre esse tema? Ótimo ponto, Bozo. Com certeza, é uma nova fase. Acho que até é uma mudança de paradigma, né, na forma como as operações de tecnologia elas funcionam, né? Então, como você mesmo mencionou, né, até hoje, dentro de um incidente crítico, mesmo a gente tendo consolidação de alertas e tudo mais, ainda, assim, ainda esse processo é um pouco manual, né, para trazer esse contexto. O pessoal, enfim, tá atendendo um incidente, entram-se 10, 15 pessoas dentro de um war room, né, enfim, e aqueles primeiros 30, 40 minutos são gastos para tentar entender o que está acontecendo, qual sistema caiu, teve alguma mudança, né, assim por diante. E, enfim, todo mundo acaba tentando entender o contexto do que está acontecendo em diversas ferramentas, né? E com esse Incident Command Center, a gente vai ter isso, na verdade, declarado com um contexto já montado. Então, o robô vai estar trazendo o resumo do que aconteceu, o timeline, né, puxando incidentes similares, né, mostrando o gráfico de dependência de serviços, né, como a gente está vendo aqui nesse slide, correlacionando essas mudanças e assim por diante. E também, como é um ponto muito interessante, trazendo hipóteses de causa raiz com esses níveis de confiança, né? O que que pode ter causado, onde, o que que pode estar ocasionando esse alerta, esse incidente e assim por diante. Então, todo aquele primeiro momento de entender o que está acontecendo, o contexto, que a gente leva aí 30, 40, 50 minutos num war room, é eliminado, né? A equipe já entra na war room já tendo um ponto de partida claro, né? E o impacto disso é diretamente no MTTR, né? No Mean Time to Resolve. Então, gosto de trazer assim alguns casos, né, de alguns clientes que já estão um pouco mais avançados no uso de inteligência artificial para operações, né, e principalmente utilizando o Rovo. Foi o caso da 24 Hour Fitness, né, que eles economizaram aí em torno de 35, 37% do orçamento de ITSM por otimizar, né, esse uso das ferramentas, levantando inteligência artificial, né, para esse processo. E um segundo ponto, Bozo, que a gente geralmente não toca muito, tá? Mas eu gosto de trazer que, além de ROI, além de métricas, né, que são impactantes, mas imagina a experiência da equipe de operações, né? É, Redução de burnout, fadiga de alertas, né? As madrugadas desperdiçadas tentando encontrar uma agulha no palheiro, praticamente, né? Então, a gente acaba trazendo esse moral também para a equipe, né? Então, potencializando não apenas o resultado direto nas métricas, mas também na satisfação do colaborador, né? não, com Experiência certeza. do cliente interno, né? É importantíssimo. Não, com certeza. E é sempre, né, o command center, né, de uma empresa, né, ele é um ambiente sempre muito delicado, sempre de muita pressão, né, então é alta disponibilidade, servidores que não podem estar fora, serviço que tem que estar no ar, é compliance, enfim, você tem toda uma porção ali de itens que deixam o ambiente, às vezes, até mais pesado, né, então, com isso, né, ajuda as pessoas no dia a dia, né, então, realmente, essa reflexão foi incrível, Christian. Com certeza, com certeza. Agora eu vou trazer o seu queridinho aqui, o dia, hein? É, isso aí. Então, o Dia, né, a Atlassian adquiriu o Dia no ano passado, né, ela começou a trabalhar, né, a trazer o browser no dia a dia, né, e já sei que ele não está disponível para Windows, né, só para Mac, até tentei baixar depois do Team ali, né, mas resumindo é isso, né, um browser, né, que ele entende o nosso comportamento, as nossas abas ali, e vai compilando informações, integrando com o Gira, com o Confluence, enfim. Vou deixar você falar, porque você é um utilizador assíduo né, do dia, e, pô, espero que chegue para o Windows, né, esse browser que eu vou ser o primeiro a instalar, viu, porque realmente, pelo que diz, né, acelera muito o nosso dia a dia, né. Ah, com certeza, Buzo, com certeza. Cara, eu sou suspeito em falar. Desde o momento da aquisição, né, da Browser Company, que veio com o Dia e Arc, são dois browsers, né? Eu já fui um early adopter aqui na Atlassian de estar utilizando a solução e desde o primeiro dia, assim, mudou o meu dia a dia, né? Mudou a minha percepção do que um browser, de como um browser ele deve funcionar para quem trabalha, enfim, né?
praticamente aí 6, 7, 10 horas por dia, às vezes diretamente numa aba, né? Ou diversas abas, né? Então, se a gente pensar junto assim, hoje falando em abas, né? Hoje, se eu olhar para dentro do meu dia aqui, eu tenho diversas, né? Mas pensando no Google Chrome ou em qualquer outro browser que utilize, você pode ter dezenas de abas abertas com contextos diferentes, né? E quem é que faz esse trabalho de consolidar e conectar tudo é o seu cérebro, né? Então, é, eu era uma pessoa que ainda tinha, cara, 30 abas, 40 abas às vezes abertas, porque você clica numa documentação que te leva para outra e assim por diante. E essas abas são sistemas, é documentação, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E os navegadores tradicionais, eles foram construídos para a gente consumir conteúdo, né? Então, ler notícias, receitas, né? Mas não projetados para trabalhar em cima de operações, trabalhar com SaaS, né? Então, pensando no dia, ele foi construído com inteligência artificial como o princípio organizador. Não é um complemento, na verdade, ela é a espinha dorsal do browser. Até no início, assim, a experiência ela é um pouco diferente. Você abre uma janela nova, ao invés de fazer aquela busca como a gente faz, por exemplo, no Google, enfim, é uma pergunta como se eu estivesse falando com um chat, né? Então, é uma experiência um pouco diferente, mas, cara, é incrível o quanto me fez mais eficiente por diversos pontos, né? Esse primeiro aí que você está mostrando aqui nesse vídeo, que foi o Morning Brief, né? Então, para dar um exemplo, e para mim esse é o mais, é um exemplo mais palpável de como esse browser ele entende todo o contexto do meu trabalho, né? Todos os dias de manhã eu tenho um briefing de quais são as tarefas mais importantes que eu tenho naquele dia. Então eu tenho já o meu checklist feito, pronto, considerando o que acontece dentro do meu Gira, tickets que eu estou envolvido, né? A documentação dentro do Confluence, o meu Slack, conversas que eu tenho em paralelo com os meus times, com os meus colegas e assim por diante. Respostas para clientes que eu recebi por um e-mail que chegou ontem no final da noite e eu não vi, né? E é um e-mail urgente e assim por diante. Então ele já faz um ranking, já me mostra todos os meus to-dos no momento que eu logo. Então, em questão de eficiência e produtividade, eu já sei exatamente o que é importante para mim naquele dia, né? E além disso, ele também me ajuda, né? Então, trazendo o exemplo de hoje, né, como a minha principal tarefa de hoje era estar aqui nesse webinar com vocês, eu tive uma sugestão do próprio dia, entendendo todo o contexto, né? O que que a gente já está falando sobre o Team 26, né? E já me sugerindo criar um script para esse evento, né? Para eu poder, enfim, ter pontos importantes para trazer aqui para a gente conversar, né? Então, assim, é um divisor de águas, tá? A gente pensando nisso, ah, obviamente, num browser onde você vai estar linkado com as outras ferramentas do seu dia a dia, pensando em Confluence, Gira, Bitbucket e assim por diante, tá? E um browser que conhece, né, o teu formato de trabalhar, entende o teu contexto, o que que é importante para você, né? Para mim, a tarefa mais importante é X. Para o Buzo, pode ser Y, né? E a gente pode trabalhar na mesma organização, mas qual é a diferença? Então, enfim, esse é um ponto muito, muito interessante. E o último ponto que eu queria trazer aqui é, na verdade, a conexão entre Rovo e Dia, né? Na verdade, a gente já teve a Atlassian disponibilizou, né, a integração entre Dia e Rovo via MCP. Então, pensando em automatizar esse processo, eu consigo já criar, né, work items dentro do Gira, cards, enfim, a documentação no Confluence. Então, a gente tem muito ainda para trabalhar, mas no momento, cara, já é algo assim, muito disruptivo e bem diferente do que eu já vi em qualquer outro navegador. Tô torcendo para chegar para Windows logo. É, Ok, é isso aí. Não, mas quem legal. tiver acesso, né, a, quem tiver acesso, faz o download e faz um teste, porque realmente é muito user-friendly, e ajuda bastante no dia a dia. Não, realmente, assim, eu fiquei abismado quando eu vi lá no evento, na apresentação, e o Christian, conversando com o Christian ontem, ele mostrando aqui, falei, nossa, preciso disso pro meu dia a dia, viu? Porque eu acho que o debriefing, né, do matinal ali
Acho que é a cerejinha do bolo, né? Você já acorda ali com o seu dia organizado, né? E hoje, assim, a gente tem olhar calendário, olhar, né, as reuniões que a gente tem durante o dia, clientes, enfim, tem toda uma jornada, né, para você organizar o seu dia, né? A gente, obviamente, organiza a semana, mas como vai ser meu dia, né? Então, o Christian trazendo, né, todos esses pontos com muita clareza, você vê que ele acelera muito, né? Bom, Um último pode ponto, falar. só, Bruce, agora que você mencionou, é só um outro ponto super interessante. Imagina quantas abas a gente abre por dia, né? Enfim, vamos dar um exemplo aí, umas 30, 40. E de repente você lê um artigo lá na segunda-feira, né? E, cara, hoje voltou aqui um ponto interessante e eu não tenho mais. Fechei, não lembro. O dia ele tem a memória e o histórico disso. Então, daqui a pouco você consegue conversar e dizer, olha, eu li aquele artigo sobre migração de TSM. Me ajuda a encontrar. Ele consegue também encontrar isso. Então, não é só, né, assim, na questão de atualizar o teu dia, mas também saber o teu contexto, o que que você já passou, o que que é importante para você e te ajudar como aquele parceiro, né? A inteligência artificial sendo o teu parceiro de trabalho para que você, enfim, não fique perdendo tempo, né, buscando informações. Né? Que demais, né? Bom, então a gente trouxemos alguns itens, né, relacionados ao time 26, essas novidades, né? Então, as pessoas, né, que queiram implementar as empresas, né, toda essa stack, né, com ampla conexão com IA, pode procurar a Vericode, né? Então, a Vericode trabalha, né, desde o mapeamento das necessidades, né? A gente elabora proposta de correção, a gente implementa, né, e o suporte, expansão, enfim, para toda, né, a empresa, né, desde a estratégia à execução do trabalho, né? E aí vai subir uma perguntinha agora, pessoal, né, quem gostaria de ser contratado pela Vericode, né, um dos nossos especialistas entrar em contato para conversar um pouquinho sobre essas novidades, trazer, enfim, é, ou dúvidas, é só entrar em contato conosco que a gente consegue apoiá-los nessa jornada. Christian, eu tenho algumas perguntas aqui, então vou ler aqui. Vou chamar o Juliano para ler aqui para a gente. O Juliano tá quietinho aí no Ebre, né, Juca? Tô compenetrado aqui, só prestando atenção. Tô quietinho É isso dessa vez, aí. Bus. Seja E aí, bem-vindo pessoal? aí, Juca. Obrigado Boa aí. tarde, tudo bem? Pessoal, que está acompanhando a gente aqui, mandem, né, mais perguntas ali no chat para a gente ali na parte de perguntas e respostas. Já temos 5 perguntas aqui. Então, Buzo, Ger e Christian, vou ler aqui para vocês. A primeira é do Clodoaldo. Ele perguntou o seguinte: considerando que a IA está cada vez mais presente no dia a dia, como a Atlassian garante que a privacidade e a segurança dos dados, ao integrar ou permitir conexões com ferramentas externas de IA, como Cursor, Canvas e entre outras? É, Bom ponto, Clodoaldo. Obrigado pela pergunta. obrigado, Clodoaldo. Sobre a privacidade e segurança, né? Então, assim, tem o não treinamento de modelos de LLMs dentro do ecossistema Atlas. Então, ela não usa OpenAI, nada disso para treinar outras, ela não extrai informações dentro do ecossistema. Tá? A gente também tem o controle de acesso, né? Então as ferramentas externas conectadas com API, os conectores de Rovo respeitam ali a segurança configurada no Giro e no Conference, e a gente sabe que esse item ele é muito granular, né? Então assim, essa concessão de acesso, ela é bem no detalhe né, do botão, da página, enfim, então a gente consegue ter um grande controle nisso, né? E a parte de criptografia, né? Então, é só que dois, né? Com certificação ISO 27001. Então, é algo assim que a Atlassian toma um cuidado redobrado, né? Para que os dados sempre fiquem dentro da instância, né? Mesmo ele conectando, né? Quando a gente pega, ele conecta com uma outra LLM ou com uma outra instância, ele só busca informação para dentro do contexto da instância da pessoa, né? Da empresa, né? Tem outro ponto que é legal comentar também, né, Christian Niger, que a Atlassian tem a parte de legal policies, então às vezes tem que colocar isso, passar por SI, homologar. Então, na própria página da Atlassian tem a parte lá de legal, então tem vários itens, inclusive traz alguns comentários aí relacionados, né, ao modelo de contratação aí de SaaS. Mais algum ponto? Posso seguir para a próxima? Pode seguir. Seguir.
Beleza. A próxima é do Wanderson, tá? Essa transformação visual com o Rovo Remix funciona em massa ou página por página? Bom É, ponto, Wander. atualmente, ela é por página e ela é granular, tá? Mas é para ações em massa, a gente pode criar um agente de Rovo para conectar, né, no Rovo Remix e fazer essas ações aí em múltiplas páginas ou em múltiplos espaços, tá? Mas essa funcionalidade hoje ela é para uma única página, um único espaço, tá? Estamos em evolução. Próxima pergunta aqui, o participante ele não está identificado, mas ele mandou uma boa pergunta também, tá? Ele pergunta assim: Gira Guests License, quando vai iniciar o rollout? E quais são as regras? Exemplo: podemos adicionar pessoas de outros departamentos como guests, considerando que a minha organização no Gira é o departamento de tecnologia. Vai estar disponível para Standard ou só Premium e acima, que no caso Enterprise? Olha, para essa pergunta aí eu vou precisar de ajuda do universitário, viu, Christian? Eu estou tentando. É, Essa é uma ótima pergunta também. Estou aqui já buscando já informação. é. Ah, mas a gente está falando no Gira Software, no caso, eu acredito. É Eu porque hoje também no entendi Confra, isso. hoje no Conference, né? Então a gente tem a opção de cada licença paga, a gente pode convidar 5 guests, né? Então Sim. as pessoas conseguem acessar a página e fazer alguma pequena edição dentro dos espaços, né? Então existia um movimento no passado onde a Atlassian criaria, né? Essas licenças de guests para usuários do Gira, né? Para que realmente, às vezes, um executivo ele quer fazer visualizar algo ali rápido, mas não é uma pessoa atuante na ferramenta, né? Então tinha essa thread, tá? Mas eu não sei como ela foi se como isso amadureceu no decorrer da jornada. Vou seguir É, para a próxima aqui também. Perdão, Ger, pode falar, não, desculpa. não, não, isso aí foi realmente o lançamento agora, certo? No Team. E o cronograma atualizado seria a partir de 11/5, ou seja, durante o Team. Então, provavelmente, já está disponível, sim, essa Ô, Ger, possibilidade de gas. deixa eu só comentar que até aconteceu uma experiência nossa ano passado, quando a gente estava falando do Rovo, eles tinham um plano, ele também libera as unidades no TIM, mas o cronograma de liberação é América, Europa, América Central vem depois, América Latina vem depois. Então pode ser aí que tenha impactos. No ano passado o Rovo estava nessa situação e a gente acabou antecipando, né? A gente recebeu o Rovo aí em meados de junho, julho, né? Então pode ser que esse cronograma também ele impacte aí continentes diferentes. Demora um pouco para chegar aqui. Tá tendo um rollout, tá? Então, assim, de 50% dos clientes vão ter acesso até o dia 21 de maio e 100% até o 22 de maio. Mas, enfim, eu acredito que até o final de maio, eu acredito que muitos dos clientes já vão ter esse acesso a essa funcionalidade. Mas pode Perfeito. ter algum tipo de delay, concordo. Seguindo aqui para a Hum. próxima, também o participante não identificado, Rovo Service Tools. Só tem duas ferramentas agora. Qual o roadmap para adicionarmos ações customizadas ou ferramentas? Como entraria um ID Office 365 para atrelar licenças, etc? É uma ótima pergunta. Sobre o Boa roadmap. pergunta. Hoje, obviamente, como você mencionou, já temos aí duas ferramentas, né? Eu acredito que, como todo o formato Atlassian, a gente segue buscando as integrações com ferramentas que já temos outros tipos de integrações, né? Então, por exemplo, o Entra ID ou o Microsoft 365, acredito que vai se encaixar, né, dentro desse roadmap, mas eu não tenho essa informação para compartilhar, né, quanto a isso. Mas é algo que sim, que, enfim, é parte da nossa estratégia principal, né? E como a gente já vem acompanhando a Atlassian, vem trazendo sempre novidades todos os meses, enfim. Então acredito que nos próximos 3 a 6 meses a gente deve ter mais novidades quanto a isso, tá? Boa, Christian, obrigado. E próximas duas perguntas, eu vou juntá-las aqui, é do Fernando Passos e do Caio Souza, que é relacionada à disponibilização do Incident Context e do Remix, quando eles de fato estarão disponíveis. Ótima pergunta também. Nos próximos 3 meses, tá? Então a gente tem aí. ah, o Remix eu não sei se já não está disponível. Agora uma boa pergunta. Desculpa, Cris, o Remix não tem uma data oficial, tá? Para ser, no caso, para o GA. Então ainda tá realmente, não tem nenhuma data para ser aberta ainda.
Ah, ótimo ponto, Júlio. A minha resposta ali é referente ao O incidente incidente comando. contact, isso. Isso, exatamente. Em torno de 3 meses para a gente fazer esse rollout, tá? E o remix vamos ter que aguardar mais um pouquinho ainda, gente. Tá falando aqui na semana do dia 15 de junho, vão ter, provavelmente a gente vai ter, no caso, vai ser liberado. Mas, enfim, datas podem mudar um pouquinho, já que é É. tanta novidade, né, que surgiu Tanta, agora né? durante o time. E geralmente, quando a gente tem o TIM, tá perto do fim do ano fiscal Atlas, né? Então, tem muitos itens que são publicados pertinho do final do ano fiscal, né? Para que no comece um outro ano fiscal com outras novidades, com outras tecnologias, né? Então, até ali, final de junho ali, acredito que também esteja disponível. É, junho, E, concordo. pessoal, mais perguntas, pessoal? É muito bacana essa interação que vocês têm sempre conosco, né? Então, a gente sempre busca aqui atender as perguntas. Olha lá. Hum, a integração com o GitLab on-premise, a gente tem que sempre compilar o aplicativo, né? Então, a gente compila o aplicativo dentro da cloud e aponta ali a integração, né? Mas de forma nativa, não. Sempre tem que compilar um aplicativo antes. Bom, o Clodoaldo mandou outra pergunta aqui, ó. Time Atlassian, já temos alguma data prevista para o evento da Atlassian no Brasil? Boa. Boa, Clodoaldo. Isso aí. Nossa, nós não temos uma data, tá? Obrigada pela pergunta e pelo interesse, mas assim que a gente tiver uma data, a gente vai publicar. Provavelmente não vai ser em junho, como geralmente a gente vai, acontece. Se não for em junho, provavelmente seria em setembro. Mas ainda não tem nada oficial, Clodoaldo. Sempre muito bom quando a gente pode ir, né, para o Brasil, enfim, os eventos Atlas no Brasil são ótimos. Só aguardando aqui também, né, a gente ter essas definições do nosso lado. O último que a gente participou foi até como estilo stand, né? O Atlassian On. Então, foi um evento que foi feito no passado, no primeiro semestre. Foi um evento incrível. Até estava o André Palma na época aqui, né? Veio o time de IA da Atlassian dos Estados Unidos. E foi também aquela troca de experiência incrível. É um mini team, né? Então, todos aqueles highlights, né? E já, na verdade, com muitas funcionalidades que seriam lançadas, já lançadas ali, porque tem esse time, né? É. Uma experiência incrível ali, viu? O que estamos abolando aqui, o time da Atlassian, vamos fazer vários webinars nas próximas semanas, e com certeza, no caso, todos os clientes vão ser convidados, de tópicos específicos, tá? Então vai ser um evento mais online do que presencial agora nesse primeiro semestre, mas no segundo semestre, com certeza, estaremos todos em São Paulo aí, fazendo um evento mais presencial e com esse contato direto com nossos clientes e nossos parceiros. Muito bom. Tá aqui a tela. Pessoal, queria então agradecer a participação de todos, né, nesse webinar. E nós tinha muita gente conectada, isso mostra, né, que os webinars que a Vericode faz com o time da Atlassian, a gente sempre traz informação relevante, informação de ponto, informação importante, e contem sempre com a Vericode para apoiar vocês na jornada do dia a dia. Contem com a Germana, com o Christian também, são profissionais incríveis que dão suporte aqui para a Vericode no dia a dia, e a gente sempre busca o melhor para o cliente, né? Em novas implementações, em fazer com que todo o ecossistema Atlassian gere aquele valor, né? Que hoje não é só mais implementar um Gira, né? Então a gente gera valor com toda a stack Atlassian, usando IA, usando Teamwork Graph, enfim, toda essa jornada. Então, obrigado a todos, obrigado, Christian, obrigado, Germana, por terem aceito o nosso convite, obrigado, Juca. É um prazer. Super prazer. Obrigado, gente. Tchau, Obrigado. tchau. Até a Obrigado, pessoal. próxima. Boa Tchau, semana. tchau. Até.